Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para falar da lição de segunda-feira. E essa lição aqui, para mim, ela é como se fosse uma continuação ou um contraponto da lição de domingo. Na lição de domingo, nós estudamos sobre mentalidade celestial. Na de segunda, acabe com a mentalidade terrena. Quem está com a mente em Cristo alcança, de fato, benfeitoria para a sua espiritualidade. Quem acaba com a mentalidade humana, ou perdão, terrena, ela demonstra que não é cidadão dessa terra. Como diz o hino, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu rei e salvador, nos mostra em seu amor as boas novas de perdão. E aí o hino se discorre, tanto esse quanto aquele, né? Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Então, nós vemos aqui, o autor colocou de forma bem interessante, as frases muito ditas, né? Vamos acabar com as guerras, proteger as florestas, vamos dizer não às armas nucleares, por favor, evitem, vamos dizer assim, sexo de forma desrespeitosa, de forma, assim, em uma situação bem largado, procure algo com responsabilidade. Essas frases você escuta. Eu tive um retiro um tempo desse, na verdade foi no ano passado, fomos para Fortaleza, e eu vi lá um monte de pessoas da agente de saúde distribuindo preservativo masculino e feminino também, quer dizer, podem fazer sexo à vontade, porque a gente tem como lhe proteger. E a fornicação, e o problema de adultério, sabe, isso é tudo assim largado. Por isso que o tema de hoje é acabe com a mentalidade terrena. Irmãos, uma vez que o pecado entrou nesse mundo, nós passamos a ter uma natureza tão perniciosa, tão perversa, que ela tem atração pelo pecado. Por isso que quando Paulo fala assim aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e o novo criatura ali, nova criatura no grego, quer dizer nova criação, ser gerado novamente. A mesma questão que o próprio Cristo falou a Nicodemos, quando ele está ali à noite conversando com Cristo, no capítulo 3 do Evangelho de João. E ele fala, importa nascer de novo. A importância de ter uma mente não voltada para as coisas dessa terra é o que qualifica a pessoa como verdadeiro cidadão do reino celeste. E essas frases que nós falamos, né, nós ouvimos muito, acabe com a guerra, proteger as florestas, mas na prática isso na verdade não corresponde. Muitas guerras acontecem dentro de casa, muitas guerras acontecem dentro do relacionamento, muitas guerras acontecem em sociedades entre irmãos de igreja. Mas por que ninguém fala, vamos acabar com a mente perversa? Vamos destruir o que a mente alimenta de algo ruim? Essa frase, esse discurso, você não vai encontrar. E o que me chama a atenção é que Paulo, olha que coisa curiosa, já falei para vocês aqui, né? Paulo nunca foi em Colossenses, nem em Colossos, mas ele tomava conhecimento do relatório que Epáfras trazia e talvez Tíquico, né? Que era aquele personagem que era o pomo-correio de Paulo. Porém, no capítulo 3 do livro de Colossenses, da carta aos Colossenses, começa dizendo assim, ó, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, ressurreição não física, mas espiritual. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, segunda vez que Paulo enfatiza isso, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo, você também participará de sua glória. O conselho de Paulo aqui é muito claro: mortificai a carne no vosso corpo, ou seja, mate aquilo que lhe dá ânimo para a carnalidade e de fato repudie. Eu falei para vocês um pouco sobre isso nas frases adversativas, quando o pecado era muito mais intencional por ação. E olha o que o próprio Paulo também aos Romanos, ele fala aqui no capítulo 6 e o verso 1 em diante. Olha só que coisa interessante. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como poderemos então continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus, no batismo, nós nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Aleluia ao Pai Celestial. Glórias a Deus.
é pelo que Cristo fez, que ele coloca em nós a característica crucial ao ter a pessoa do Espírito Santo como um selo de separado por Deus. Ele nos qualifica para vencer a nossa carne, ele qualifica para vencer a nossa mente terrena. Eu estava vendo aqui agora, recentemente, um documentário, né, de uma moça chamada Stephanie. Eu acho que ela era canadense, pelo menos o seu noivo era canadense. E ela morreu de uma morte que ninguém sabe, buscava muita beleza, talvez não soube lidar com a fama. Enfim, são conjecturas minhas. E as pessoas ficam com a mente doente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, sem medo de errar. Eu tenho aqui o meu canal, poucas pessoas visualizam, poucas curtidas acontecem. Eu confesso a vocês, eu não tenho problema nenhum em ter que ter muita gente aqui assistindo. Claro, eu gostaria que as pessoas pudessem dar crédito àquilo que eu divulgo, mas se as pessoas começarem a assistir, e se eu der algum erro aqui, e vierem me criticar, e vierem me rebaixar, será que eu teria estrutura emocional para saber lidar com isso? Para mim, Deus cuida de mim da mesma maneira. Então, assim, Deus não quer com que eu seja um garoto propaganda de coisas que vão trazer atração à minha fama. Eu quero divulgar o Evangelho de Cristo. Eu quero poder proclamar as verdades de Deus. E se alguém assistir, não assistir, se vierem críticas, Deus seja louvado por isso. Eu só peço que Deus me firme para com que eu tenha maturidade para saber lidar com essas coisas. Porque eu vejo as pessoas que têm grandes seguidores, Leandro Quadros, Michelson Borges, Rodrigo Silva, né, já aí com quase 4 milhões de seguidores, mas quando as pessoas comentam algo criticando, refutando, desfazendo da pessoa dele, é difícil, né? Então, assim, nós devemos muito pedir a Deus que Ele nos ajude a ter uma mente voltada para o céu. E a nossa mente, de fato, esteja focada nessas coisas. Por mais que queremos alcançar alguma coisa aqui nós só estamos com os pés nessa terra, mas os nossos olhos no céu. A lição termina dizendo assim, ó, de que forma as pessoas desonram seu próprio corpo? Recusando reconhecer o Criador e se entregando a paixões vergonhosas. Porque as mulheres, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 1, né? As mulheres deixaram seu próprio gosto. E hoje, irmãos, eu vejo tanto homossexualismo feminino, sabe? Eu fico vendo, meu Deus, por que o povo mudou as características? Por que as pessoas deixaram seu hábito natural? É porque estamos chegando no tempo do fim. O ser humano está ficando cada vez mais perverso e mais inimigo do bem. É roubalheira aqui, fraude ali, sabe? E as coisas vão acontecendo. Peçamos a Deus, irmãos, que essas coisas não nos corrompam e que eu e você não mantenhamos a mente nas coisas desta terra. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo incentivo a manter nossa mente unicamente envolvida na santa, boa e agradável palavra do Senhor. Nos auxilia, Pai, nesse aspecto e nos fortalece a fé, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Eu acredito que hoje eu faço a lição de terça-feira, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você. Até logo.